Sejam bem-vindos, galera. Vamos trabalhar aqui um exemplo sobre a aplicação do atrito, tá? Uma ideia sobre o atrito estático e o atrito dinâmico, como a gente dimensiona os dois. Então, vamos colocar aqui a seguinte situação para vocês. Temos um corpo apoiado sobre a superfície. Tudo bem? Corpo esse, vamos colocar aqui com uma massa de 20 kg. E o exercício diz algumas informações para vocês, como, por exemplo, dizer assim, olha, a superfície apresenta um coeficiente de atrito estático, μ estático 0,4 e um coeficiente de atrito dinâmico 0,2. Mas, Reinaldo, e tem exercício que eu já vi, já tinha lido, já tinha feito até alguns exercícios, eu já até conheço muito bem o atrito, e eu vejo que tem alguns exercícios que apresentam a seguinte ideia, sabendo que o coeficiente de atrito com a superfície é 0,5, mas ele não identifica se é o estático ou o dinâmico. Legal, não tem problema. Quando ele te dá um coeficiente só, não identifica se é estático ou dinâmico, é porque os dois são iguais. Tá bom? Então quer dizer, o coeficiente de atrito com a superfície é 0,5. Opa, tanto o estático como o dinâmico têm o mesmo valor. Aqui nós diferenciamos, tá? Até para a gente praticar a ideia. Então a gente começa como a ideia? Praticando o seguinte. Vamos primeiramente calcular o peso desse corpo. Peso, que é massa vezes gravidade. P é igual a m vezes g. Na superfície da Terra, então o peso desse corpo vai ser sua massa 20 vezes o campo gravitacional, a gravidade da Terra, que é 10. Então o peso desse corpo está aqui com o valor 200 newtons. Certo? Força-peso 200 newtons. Massa 20 quilogramas. O peso, né, é a massa vezes a gravidade. O peso é massa vezes a gravidade. Olha, galera, que mais? Agora, se você tem um corpo apoiado numa superfície horizontal, então quer dizer, o peso está para baixo, a normal está para cima. Então, qual é o valor da normal? Como a normal tem a mesma direção do peso, a normal vai ter a mesma intensidade desse peso. Então, a normal vai ter o mesmo valor do peso. A força normal, então, terá valor de 200 newtons. Tá bom? Legal. Olha, já tem então o que eu preciso, ó, coeficiente de atrito e normal. Então daqui nós vamos calcular o atrito estático. Atrito estático, que é então μ estático vezes a normal. Esse atrito estático, chamá-lo de AE, atrito estático, então, é o coeficiente estático 0,4, que é um dado que nós colocamos aqui para trabalhar, vezes a força normal, 200. 0,4 vezes 200. Quanto vai dar isso aqui? Tá? É a mesma coisa que 4 vezes 20, né? Emprestei um zero aqui, ó. Então, 200 é 20 vezes 10. 10 vezes 0,4, 4 vezes 20, 80 newtons. Bom, então tá aí, ó. Um atrito estático 80. Legal. Quanto vale o atrito dinâmico? Também chamado de cinético. O atrito dinâmico é o μ dinâmico vezes a normal. Esse atrito dinâmico, então, vai ficar o coeficiente de atrito dinâmico, 0,2, vezes a força normal, 200. Mesma continha, ó, 200 aqui, 20 vezes 10, 10 vezes 0,2, 2 vezes 20, 40 newtons. Perfeito, tá aí. Repararam num detalhe, moçada? Repararam que o coeficiente de atrito não tem unidade? Repararam que eu não coloquei unidade nenhuma aqui? Porque eu tenho colocado, ó, peso medido em newtons, certo? A massa em quilogramas, tá? O atrito em newtons, mas você não colocou unidade, você esqueceu? Não. O atrito, ela é uma grandeza
aqui, ó, o coeficiente de atrito, ele é adimensional. O que significa essa palavrinha? O coeficiente de atrito não tem unidade de medida, ele é adimensional, tá bom? Agora, então o que quer dizer a palavra adimensional? Não tem unidade de medida, só isso. Sim, não tem unidade de medida. Ora, calculei o atrito estático e o atrito dinâmico. Quer dizer o quê? Que para tirar esse corpo do repouso, eu vou precisar fazer uma força maior que 80. Se eu fizer uma força menor ou igual a 80, eu não tiro ele do repouso. Então, quer dizer, estando esse corpo apoiado na superfície, né? Então nós já temos ali o quê? Que o peso dele, aquele corpo então tem peso 200 newtons, uma força normal com intensidade 200 newtons, sim, e o atrito, quanto que é o atrito? O atrito é 80, não, o atrito pode chegar ao valor 80, depende se você empurrar o corpo ou não. Então o atrito ele vai surgir à medida que você tenta arrastar o corpo. Você está tentando arrastar o corpo aqui? Não, então não tem por que ter atrito. O atrito é uma força que surge contra o escorregamento. Mas se não está tentando escorregar, então não tem por que ter atrito. Mas aí eu venho aqui e faço uma força de tração de 25 newtons. Quando eu fizer uma força de tração de 25 newtons, vai surgir um atrito de quanto? Vai surgir aqui um atrito, e esse atrito vai ter valor 25 newtons. Mas não é 80? Pode chegar a 80. Como assim? Então, vamos lá. Eu vou mudar o valor aqui para 30 newtons. Quando eu aplicar 30 newtons, quanto vai atuar de atrito aqui? Vai atuar 30 newtons. Quando eu fizer 47,5 newtons de força aqui, quanto vai atuar de atrito aqui? Vai atuar 47,5 newtons de força ali. Quando eu fizer aqui 59,95 newtons de tração, quanto vai atuar de atrito? Você já decorou, você já sacou a ideia. Aqui vai ficar 59,95 newtons de atrito. Opa, beleza, vai se igualando. Sim, vai se igualando. Até quanto? Até 80. Então, quando chegar aqui a uma força de 80 newtons, quanto vai ter de atrito aqui? O maior valor que ele consegue resistir ficar parado. Ele resiste ficar parado até 80 newtons. Aí ele entra em movimento. Quase, aqui ele está na iminência do movimento. Ele está quase entrando em movimento. Ele está na iminência do movimento. Perfeito? O que é iminência? Está quase. Qualquer coisinha a mais aqui põe o corpo em movimento. Então, se eu aplicasse aqui 81 newtons de força, já é maior que a força que resiste ao movimento, o atrito estático. Então, eu já consigo tirar ele do repouso. Tirando ele do repouso, ele vai andar. Se ele vai andar, então passa a atuar o atrito dinâmico. Então, aqui passa a valer 40 newtons. Perfeito? Legal? E aí o corpo começa a acelerar. Essa é uma próxima etapa nossa aí, tá? Que é estudar as leis de Newton. Mas olha só, eu consigo, inclusive, identificar um gráfico em que eu coloco atrito num eixo e coloco tração no outro eixo. Então, o que acontece? À medida que eu fui aplicando força, foi aumentando o atrito. Quando eu apliquei 25, surgiu o atrito 25. Quando eu apliquei 40 e pouco, surgiu o atrito 40 e pouco. Quando eu apliquei 50 e pouco, surgiu o atrito 50 e pouco. Quando eu apliquei 80, surgiu o atrito 80. Então, o que vai acontecer? Esse gráfico ele sobe aqui, ó, até um valor máximo. Então, quando eu apliquei 25, teve o atrito 25.
Apliquei 59, atrito 59. Apliquei 80. Ao aplicar 80 de tração, surgiu então aqui um atrito de valor 80, que é o atrito estático. 80. Quando eu apliquei uma força um pouquinho maior que 80, aí o atrito cai quase que instantaneamente para o atrito cinético. Então a gente faz aqui uma marcação assim, ó, uma bolinha vazia, identificando que, poxa, qualquer força maior que 80, o corpo anda, e anda com um atrito atuando de 40 newtons. Então essa é a estrutura de um gráfico aí, tá, do atrito. Caiu já no Enem essa ideia, moçada. Só que ele apresentava no Enem a ideia do ABS. Sensacional a tecnologia do ABS. ABS, né, que é Anti-Block System, sistema antibloqueio. Por quê? Porque a frenagem que acontece com o atrito estático, uma frenagem com um atrito maior. Então freia mais rápido, freia mais seguro. Então, a ideia do ABS é não deixar nunca a roda travar. Porque se a roda travar, né, começa a acontecer o quê? O deslizamento, então o atrito cinético. Então evitando a roda de travar, a roda vai estar sempre sujeita ao atrito estático. Então, sempre o maior atrito, maior segurança. E o gráfico de uma situação de ABS é um gráfico onde o corpo freia, 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 freia. Quando a roda começa a travar, ou seja, entrar em atrito cinético, tá? Ela sofre um destravamento, volta para atrito estático. Começou a travar, vai cair para o cinético, ela solta, libera a roda para que ela volte para atrito estático. Tentou travar de novo, a roda solta, libera, para sempre permanecer o corpo no atrito estático. Então ficaria assim um gráfico de ABS. Quem já teve a oportunidade de vivenciar uma frenagem com ABS, percebe que o freio dá uma trepidada. Por quê? Fica o tempo inteiro trepidando. Entrando em cinético, volta para o estático. Entrando em cinético, volta para o estático. Certo? Para sempre manter a roda com atrito estático. O atrito estático é o que faz com que a roda, o pneu, né, e a superfície fique sempre um parado em relação ao outro. Muito legal essa ideia, né? Até para que você possa fazer uma curva. Quer dizer, numa curva, qual o atrito que é interessante entre o pneu e a superfície? Entre o pneu e a superfície é importante que atue o atrito para dentro da curva. Então está o carrinho aqui, óbvio que aqui o carrinho está esculachado, mas a ideia aqui é apresentar para vocês o quê? Poxa, que atrito, a tendência do carrinho é sair pela tangente, escorregar. Eu não quero que ele escorregue, eu quero que ele fique na curva. Para ele ficar na curva, o atrito entre o pneu e o chão tem que ser o atrito estático. Entre o pneu e a superfície deve atuar o atrito estático. Legal? É isso aí, galera. Valeu, um abraço.